E aí, galera, aula de biologia com a professora Ana Lia para o Colégio Solução. E a gente vai começar agora para o primeiro ano, na verdade, continuar aula 3 sobre envoltórios celulares. Então, a gente já viu um pouquinho da célula em geral, vimos as constituições, basicamente, dos envoltórios da célula bacteriana, da célula animal e da célula vegetal. A gente falou um pouquinho das características básicas da membrana plasmática, sabendo que todas, no vídeo 2, que todas as células têm membrana plasmática, e algumas delas, como a gente viu na aula 1 sobre esse assunto, possuem ainda uma proteção extra, que é a parede celular. Lembram da nossa folhinha com os nossos desenhos, que eu consegui aqui, improvisei para vocês? Se você não assistiu os vídeos anteriores, corre aqui para envoltórios celulares. Então, qual é a situação, gente? Por exemplo, a célula vegetal é a célula que basicamente sempre é lembrada por essa estrutura que é a parede celular. Então, o que acontece? Quando eu vou desenhar uma célula vegetal, a coisa mais comum que eu faço é eu desenho aqui a membrana plasmática, desenho o núcleo, que eu vou colocar um Nzinho, e na volta desta membrana plasmática tem uma proteção extra. Claro que isso aqui, esquematicamente, a gente já vai ver uma fotografia até de uma célula vegetal. E aqui, gente, nós chamamos de parede celular. Qual é a situação? Essa parede celular, quais são as funções? Da maior resistência, maior proteção, sustentação extra, porque a célula, pensa numa célula vegetal, um organismo vegetal, ele vai ficar lá plantado. Plantado. Tipo, vem uma chuva, vem uma tempestade, vem uma coisa muito louca, ele vai ficar fixo, ele não vai ter como se proteger. Então, as suas células vão precisar de uma proteção extra. Um ser, tipo uma bactéria, que uma única célula forma todo o organismo, ela vai ter que ter uma proteção extra contra os agentes externos do meio ambiente. Qual que é o detalhe, meus amores? Se eu pensar numa folha de tipo a folhinha da planta, essa parede celular, ela é feita de, o nome, já vamos ver aqui no slide, mas eu sei que tu gosta de acompanhar assim, é feita de celulose, já falamos, um polissacarídeo bastante estudado pela gente nas provas anteriores. Agora, qual que é o detalhe? Se eu pensar na madeira, essa madeira da mesa, a madeira daqui, ó, dessa partezinha que tu tá enxergando, a madeira talvez da cadeira que tu esteja sentado, a madeira, ela era o quê? Ela era nada mais, nada menos do que o tronco de uma árvore. Ali, ó, foi para outro lugarzinho. E nesse tronco, gente, o que eu tenho que saber? As células vegetais que formam o tronco, a parede celular daí não será celulose, vai ser uma substância bem mais dura, bem mais resistente, que é a lignina. Então a gente tem que entender que dependendo do órgão, se vai ser o caule, tipo o tronco, se for as folhas, se forem as raízes, essa parede celular pode ter uma composição diferente. E só para vocês terem uma ideia, se for a casca, tipo uma outra substância que a gente chama de suberina. E só para vocês terem uma ideia, a tua mesa, a tua cadeira, os lugares, tipo a porta do teu armário, tudo que é feito de madeira é basicamente a parede celular lignificada das células vegetais, e a célula no interior já morreu. Porque o que me interessa, até quando ela é tronco, é a sustentação, é a resistência. A parte mais interna vão ter células vivas, mas as partes mais externas costumam ter células mortas, e basicamente a parede celular é que resiste. E ainda assim, quando tipo, ó, tu pega uma madeira que tem células vivas, se faz tratamento térmico, né? Se aquece, se passa verniz, se passa tinta, tudo para matar o metabolismo celular e tu ficar só com o esqueleto da parede celular. Outro detalhe importante, gente, que essas folha de papel é feita de celulose. Eles pegam troncos de madeira que tem uma composição de celulose na parede celular e matam as células e extraem a celulose. Qual é a questão principal? Por que a gente tem que preservar o uso de papel? Por isso que eu tô usando aqui as duas folhas e tal, de um lado e do outro. Porque para eu conseguir esse papel, eu tenho que desmatar, plantar muitas árvores para depois cortar, e para deixar ele branco desse jeito, galera, tem que ter muito tratamento químico. O clareamento do papel é um dos processos que mais danifica a natureza. Por isso que se tu for comprar um papel, quanto mais escuro o papel, menos impacto ambiental ele fez. Por exemplo, essa prancheta aqui, ó,
ela é feita como se fosse de um papel, de uma cartolina, de um negócio muito forte. Ela não tem um tratamento químico como a própria folha do papel tem. Então, por isso que é bem menos impactante essa, ainda que seja mais dura e resistente, que precisou de mais celulose, do que essa aqui que é branca. E outra dica, gente, outra coisa importante, já que a gente tá nesse momento família, você tá convivendo com todo mundo, tu assiste uma videoaula em família, oi papai, oi mamãe, chama eles para assistir essa videoaula conosco, para aprender alguma coisa diferente, para lembrar, para eles acrescentarem. Uma coisa importante que a gente vai no supermercado e que é sempre o quê? Aquele papel higiênico mais branquinho. Aquele papel higiênico guardanapinho, esse papel mais branquinho. Quanto mais branco é o papel higiênico, mais cheiroso, aqueles que tem cheirinho, mais impacto para o meio ambiente e mais artificial para o meu organismo. Então os médicos dizem que quanto menos tratado esse papel que vai tocar em contato, vai entrar em contato com o nosso organismo, do papel higiênico, do guardanapo de papel, melhor, menos danos. Quanto mais escuro, mais escurinho e menos cheiroso, menos danos ao nosso corpo e ao meio ambiente. Então, por isso, por exemplo, tu vai em alguns deliveries, né? E vem aquele papel marrom pardo que tu guarda. Aquele papel é melhor do que se for um papel branco. Todo papel branco teve uma ação química no meio ambiente, tá? Que vai tudo pro meio ambiente depois que trata. Ok? Também reciclar papel é muito importante. E não gastar demasiadamente papel também, né? E voltando aqui na parede celular, nós sabemos que as paredes celulares, elas são das bactérias, daquela, eu descrevi até pra ti, é de peptídeo glicano, uma junção de proteínas e carboidratos. Depois, dos fungos, é de quitina. Então, se tu vê um cogumelo, ele tem uma célula e a parede celular dele é feita de quitina. Quitina a gente já estudou, é um polissacarídeo que além de formar a parede celular dos cogumelos, dos fungos, fungo que tá no teu pezinho, aquele fungo do mofo, do pão, no valor do pão, a quitina, essa substância que forma a parede celular, é o mesmo carboidrato que forma a carapaça, o exoesqueleto dos insetos. Exato! Então eu já falei pra ti, quando tu esmaga uma baratinha porque tu fica com medo e faz um... Viu o barulho? Deu até um eco aí. Esse é o exoesqueleto de quitina se rompendo, que é a estrutura de proteção. Inclusive que se tu come um camarão lá no Boca, se tu pede no delivery aí, que não dá pra ir agora, né, pelo amor de Deus. Se tu pega um camarão com casca, fritinho, não é uma milanesa, com casca, e tu sente aquele crocante, é um crustáceo que também tem exoesqueleto de quitina. Então, se tu comer essa baratinha frita, tu ia sentir a mesma sensação, tá? E que tá presente na parede celular dos fungos. E para terminar, a nossa amiga celulose, que já tivemos uma aula aqui sobre celulose. E aí, meus amores, além disso, vamos às fotos como prometido. Se liga nessa foto aqui. Se tu quiseres, a Ana Lia aproxima pra ti. Isso, Ana Lia, aproxima. Eu tenho slide aqui, mas eu quero que tu me mostre. Então, olha só, tu tá vendo aqui nada mais, nada menos do que células vegetais. E tá vendo que tem duas camadinhas? A primeira camadinha interna, que tá sendo ampliada aqui, ela é a membrana. E aí tem o engrossamento da parede celular e deixa isso mais resistente. Isso aqui é uma foto de microscopia eletrônica que deixa bem aproximadinho, ó, a membrana e a parede celular, ok? Ai, Analia, então é uma parede, é como se fossem muros. Então as células não se comunicam entre si? Sim, se comunicam através como se fosse portõezinhos, corredorzinhos entre uma parede celular e outra. O nome desses portõezinhos, a gente já vai ver na próxima aula de novo, chama-se plasmodesmos. É nada mais, é uma especialização exclusiva da parede celular vegetal, que é como se fosse um canalzinho, um portãozinho entre um vizinho e outro. Pensa só, a minha casa tem um muro, que é a parede celular. A do vizinho também tem um muro. Para eu me comunicar com o vizinho, eu preciso ter um portão, um corredorzinho que leve da minha parede celular para ele. Isso se chama plasmodesmos. Ok? Acabou aqui de parede celular. Próxima aula de especializações da membrana plasmática.